Estamos de volta e alguma vez você já se pegou comendo descontroladamente porque estava nervoso ou mesmo perdeu o apetite porque algo saiu errado? Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Andressa Martins. Tudo bom? Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Então a primeira coisa, já perguntando, já entrando nisso, comer muito quando está nervoso ou até mesmo perder totalmente o apetite, é normal? Pois é muito comum, mas não é normal, né? Nós costumamos falar que hoje em dia nós comemos muito nossas emoções, né? Bem comum a gente ouvir falar sobre isso, a diferença de fome emocional e fome física. Então, é um assunto que está começando a aparecer mais, né? Ultimamente, não era muito falado sobre isso, a questão da psicologia na nutrição. Mas por quê? Estão acontecendo muitos casos de episódios de compulsão alimentar, que é aquele comer descontroladamente, mas infelizmente, né, tanto o transtorno de compulsão alimentar como a obesidade também, entre outros distúrbios alimentares, estão se tornando cada vez mais comuns. Então, com a maior incidência dos casos, maior diagnóstico também, né? Então, começa a se falar melhor sobre isso, até mesmo para prevenir. Então, nós estamos vivendo praticamente uma epidemia, né? A gente pode falar assim, são muitos casos, né, de obesidade e de transtorno de compulsão alimentar. E então, por isso, a gente precisa falar sobre isso. E como é que a gente identifica o que é uma fome emocional? Então, são vários, né, gatilhos, a gente chama, né, que disparam a nossa ansiedade. E aí, a compulsão alimentar, né, também pode ser entendida como uma das manifestações dessa ansiedade. Então, né, tem pessoas que têm episódios de compulsão alimentar, então não podemos dizer de um transtorno, né? São casos esporádicos e aí que é o que acontece mais hoje em dia, né? As pessoas passam por situações de estresse, passam por situações difíceis, né? Os desafios do dia a dia e aí acaba descontando na comida, né? Transborda aquela ansiedade no momento da comida. Por quê? Nós temos todo um sistema, né, fisiológico, um sistema de recompensa no nosso cérebro, né? O alimento, principalmente o açúcar, chocolate, né? Então, ele aciona esse sistema de recompensa, né? Porque aciona dopamina, endorfina, serotonina, são vários hormônios e também neurotransmissores que geram sensação de prazer e bem-estar, né? Então, às vezes, a pessoa vai, né, nessa compulsão por comer, que é um descontrole, né, onde a pessoa come mais do que o organismo ou o momento ali, né, seria adequado fisiologicamente. Então, assim, né, para diferenciar o que é uma fome emocional e uma fome física, é importante, por exemplo, a gente sempre recomenda, bebe água primeiro, porque às vezes também a sede também se confunde um pouco com a fome. E principalmente, né, eu trabalho muito com atenção plena. Então, a nutrição emocional também, né, estuda sobre todas essas práticas. Então, respira profundamente, né, presta atenção no ambiente que você está, o que você está sentindo naquele momento. Se você vai se alimentar, prepara um ambiente, prepara a mesa, senta, desliga os aparelhos, a televisão, desliga o celular, né, para você se concentrar, estar com a sua atenção naquele momento da refeição. E aí, nesses pequenos símbolos, nessas pequenas mudanças no cotidiano, nós vamos ficando mais sensíveis à nossa sensação. Então, geralmente, né, se a gente prepara tudo isso com calma, a gente já dá um tempinho para a gente observar se realmente a gente está ou nervoso ou estressado, ou se realmente é uma fome física, né? Principalmente considerando o que nós comemos antes, durante o dia, né? Com certeza. E também é importante a gente estar atento aos gatilhos, né? Se acontecer alguma situação, se a gente ouviu alguma coisa que nos deixou mal. É muito comum as pessoas relatarem que tem mais esses episódios de compulsão alimentar à noite ou de madrugada. Então, o que aconteceu durante esse dia? Né? Será que durante o dia a pessoa teve uma alimentação equilibrada? Tomou café da manhã? Né? São coisas que a gente vai eliminando. Então, cuida do cardápio. Por isso que tem os nutricionistas aí, né? Preocupados e também atendendo nessa área. Mas a gente também precisa
ficar alerta, porque é muito comum a pessoa que vai no nutricionista, tem um cardápio e ela não consegue seguir o cardápio. E aí, nesses casos, por isso que eu trabalho com nutricionista. Então, o trabalho é conjunto, é multiprofissional. A gente concilia, né, a saúde física, o acompanhamento nutricional com também a nutrição emocional, pensando quais são as memórias afetivas que estão sendo, né, despertadas naquele momento, porque à noite talvez é uma memória afetiva de cuidado, de mãe, de colo. O alimento tem muito isso, né? O alimento traz a sensação de satisfação, de acolhimento, e isso está registrado no nosso sistema límbico, né, no sistema nervoso central. E muitas vezes a gente acaba indo no nutricionista, muda um pouco a alimentação e acha que aquilo que ela passou, aquela quantidade não é o suficiente. E às vezes quer comer para tentar suprir e não precisa, né? Então tem que ter essa consciência. Sim. Quando, né, a pessoa não está conseguindo ter essa consciência, né, sozinho, por isso que é importante, recomendado, né, se você está percebendo, ou você ou alguém que você conhece, está tendo muitos episódios de compulsão alimentar com muita frequência, é importante buscar um profissional, né, da área da psicologia para verificar isso, se talvez são os gatilhos que estão, né, despertando essa fome emocional, porque são várias situações que podem estar envolvidas, né? E aí, por exemplo, a gente usa várias estratégias, além da atenção plena que eu já falei, né? Nós, por exemplo, propomos um diário alimentar, onde a gente propõe, né, para a pessoa, em acompanhamento, anotar os horários das refeições, o que aconteceu naquele momento, quais foram os sentimentos, as emoções que ela percebeu perto desse momento, quais as pessoas estavam ali com ela naquele momento de episódio de compulsão alimentar, e a gente vai traçando, então, né, um diagnóstico, né, da situação da pessoa, quais são os gatilhos que causam essas compulsões, e também, né, pensar nas estratégias. E as estratégias incluem, né, além da atenção plena, inclui também o desenvolvimento da autoestima, né, o desenvolvimento de uma maior compreensão e aceitação também de si, né, dos seus processos, amar a si mesmo, amar o seu corpo, porque é o corpo que a gente se movimenta, que a gente vai para lá e para cá. Então, a gente também precisa, né, a gente tem uma proposta, trabalho com essa proposta da nutrição emocional, de sair, né, de uma padronização também estética, corporal, porque o principal objetivo que nós precisamos buscar é a saúde física e mental. E também, né, é muito importante lembrar que, às vezes, não é só o alimento que nos nutre, né? A nutrição emocional traz isso, que são várias coisas que nos nutrem. Então, o que eu assisto na televisão me nutre, o que eu vejo no meu celular também, as pessoas que eu converso também me nutrem. Então, como está o meu lazer, como está o meu sono, como estão as minhas relações. Então, tudo que nós percebemos pelos nossos órgãos do sentido, olfato, visão, paladar, tato, tudo isso, né, nós absorvemos. Então, nós também nos nutrimos de outras coisas. E aí que a gente precisa se perguntar como está a nossa nutrição em todas as outras áreas. Como está a minha área profissional, como está a minha área familiar, né? Os meus relacionamentos, como está na minha vida acadêmica também, né? Então, pensar em tudo isso, talvez outras áreas vão estar anêmicas e a gente precisa, então, aprimorar, melhorar a nutrição em alguma dessas outras áreas. Bacana. Para quem quer encontrar você, conversar um pouco mais, entender mais sobre essa área da alimentação, como é que faz para te encontrar? Bom, tem o Instagram, @AndressaPeresMartins.psicóloga. Atendo em Paysandu, na clínica com o nutricionista Ricardo Gatti e também a Mônica. E também atendo em Maringá, na Vivenda Viva também, é um espaço de saúde física e mental. Também podem, né, acessar pelo Instagram ou também pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp 999536963. Muito obrigado. E
tá convidado para voltar aqui pra gente falar mais sobre isso, porque é um assunto bem extenso ainda, né? Muito. E isso mudou a minha vida, inclusive, né? Estou passando ainda no meu processo, né, de autoconhecimento e também de nutrição emocional. Meu esposo eliminou 20 quilos e eu 6 quilos. E nós continuamos no acompanhamento nutricional, né, na clínica. E também, claro, a gente não pode terminar antes de falar do exercício físico, né? Então, o exercício físico, ele é um fator essencial nesse acompanhamento, porque ele também melhora a disposição física, melhora o ânimo, a alegria e também, né, justamente por causa da endorfina, né, de todas essas substâncias que são estimuladas no nosso corpo. Então, também estamos nesse processo. Conjunto. É o conjunto. Muito obrigado.